Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O menino nos nasceu, refere-se ao Senhor Jesus, e é uma referência à sua humanidade. Um filho se nos deu, o filho unigênito de Deus, o filho de Deus. Fala-nos acerca da sua divindade. Por causa de ser o filho de Deus e de ter assumido ser o filho de Deus, Jesus foi crucificado. Porquê? Porque os judeus sabiam, João capítulo 5, ao assumir-se como filho de Deus, fazia-se igual a Deus, a sua divindade. Hoje iremos falar acerca deste título, Deus forte. No hebraico são duas palavras, El Gibon, que significa forte, poderoso, invencível nas guerras. A palavra El é a palavra das mais antigas que se refere ao Deus de Israel. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, Deus o Altíssimo. El Gibon, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso, o Conselheiro. Nós hoje só vamos ficar cingidos a um argumento que eu gostaria de clarificar, sem muita profundidade, vá lá. Apenas deixar que a Bíblia fale. E quando a Bíblia fala, já estamos a ter profundidade, obviamente. Há pessoas, seitas religiosas, algumas até que se dizem cristãs, que pelo facto de lermos acerca do Senhor Jesus, esta profecia que se refere ao Messias, Deus forte, a partir daqui deduzem que ele não é igual ao Pai. Deus forte ou Deus poderoso, porque dizem que o Senhor Yahvé é o Deus todo-poderoso. E aqui Jesus é apenas, nesse caso, e portanto não podem negar que esta profecia se refere a ele, é como que um Deus menor. Não o Deus todo-poderoso, mas o Deus poderoso. Ora, vamos então deixar que a Bíblia fale. Não vamos usar muitos versículos porque não é necessário, porque são mais do que evidentes. Quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 24, lemos assim, versículo 7, lemos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Versículo 10. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória quem é? Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Só que nós no versículo 8 lemos assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Isso significa que ao Senhor dos Exércitos, Yahvé, muitas vezes a Bíblia também fala, mesmo ele sendo o Deus Todo-Poderoso, mas refere-se a ele como o Deus Poderoso. Portanto, não é argumento dizer que pelo facto desta profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, se referir a Jesus, que ele é um Deus menor, que é apenas Deus Poderoso. Temos um outro versículo em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, que diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso. O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, é o Deus poderoso. Não é argumento dizer que pelo facto de aqui não ter o Deus todo-poderoso, que Jesus é o Deus menor, ou então, por simplesmente, que ele não é Deus. Vamos avançar. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Caso não tenham este versículo sublinhado nas vossas Bíblias, devem de fazê-lo, porque é um versículo que claramente nos mostra acerca da divindade do Senhor Jesus. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz assim: é Jesus que fala. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Iremos ver um pouco mais à frente que o Alfa e o Ômega refere-se ao Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. O seu que é,
e que era e que há de vir. Quem é que há de voltar? Quem é que há de vir? É o Senhor Jesus. E o versículo 8 diz assim: o Todo-Poderoso. Então, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, é o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Jesus fala. Se nós fôssemos ver os versículos anteriores, iríamos ver que é Ele que está a falar e a dizer, a proferir estas palavras. No capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que cedo venho. Quem é que nós estamos à espera? É o Senhor. Eis que cedo venho. E nós depois no fim, portanto, dizemos assim: ora vem, Senhor Jesus. Ele diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Só para portanto, realçar o facto de que Jesus, que este versículo se refere ao Senhor Jesus. Eis que cedo venho. E o versículo diz que Ele é, versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, no capítulo 1, versículo 8, nós lemos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Agora, eu sou o Alfa e o Ômega, sou o princípio e o fim, diz Jesus. Eis que cedo venho. E juntando estes dois versículos, chegamos à conclusão que a profecia de Isaías fala acerca de Jesus, o Deus poderoso, mas também, apesar de ali termos Deus poderoso, como também temos outros versículos que nos dizem que o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Senhor Yahvé é o Deus poderoso, mas também temos que Ele é o Deus todo-poderoso. O facto de ser o Deus poderoso não invalida que Ele seja também o Deus todo-poderoso. Então, a sua humanidade. O menino nos nasceu. Como homem, Ele nasceu de uma virgem, miraculosamente. Como Deus, Ele é, Ele será e Ele era. Até porque no princípio, o Verbo era Deus. Antes de haver princípio, Jesus já existia. Antes de Abraão existir, Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Ele era antes de Abraão. Porquê? Porque, como iremos ver no próximo estudo, Ele tem a eternidade como filha. Ele, Deus forte, é também o Pai da eternidade. E isto leva-nos a louvarmos o Senhor. E jamais duvidemos, apesar de ataques à pessoa gloriosa do Senhor Jesus e particularmente à sua divindade. Muitos há que creem no Jesus histórico, no Jesus homem, mas descartam completamente a possibilidade de Ele ser o Filho de Deus. Mas Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso. E nós o louvamos. Nós o adoramos. E Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa entrega. Nós curvamos-nos perante a excelência do seu nome, perante a grandeza da sua pessoa. Por um lado, o menino que nasce. Por outro lado, ao mesmo tempo, Ele é um filho que se nos deu. Louvemos ao Senhor por isso.